Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast do Fisiortopedia, né? Então agora tem a vinheta, não preciso mais falar tudo aquilo, tem que me controlar aqui ainda. E hoje a gente está num dia muito especial aí, não sei nem qual que é o título que a gente vai colocar, que a gente sempre decide isso aos Nosso rock. 45 do segundo tempo. Mas hoje a gente está com uma conversa muito gostosa, estamos aqui num sábado com sol e tudo mais, em casa, né, isolados. E com dois grandes amigos aí, amigos virtuais, eu diria, em alguns aspectos, que é o nosso grande querido amigo Kellerman Santos, que é de Santos, não é? Não, que Não, é, Kellerman? Foucault. Caraguatatuba. É isso aí. Aí, tá perto. Eu não vou Eu nem falar sempre uma te frase falo dela. isso. Eu sempre te falo que é Caraguatatuba. É o nome que ele me confunde. Tem um Santos ali, né? É verdade. Tem um viés aí, né? É um viés. Exato. E nossa querida amiga Melissa Nogueira, diretamente de BH, com esse sotaque maravilhoso, né? Fala, Mê, tudo bem? Tudo beleza. Então é uma Tudo bom grande honra. demais. Bom demais, isso, boa. Agora sim o pessoal percebeu que você é mineira. Com certeza. E Rafael Crescita Light, tudo bom, Rafa? Pô, tudo bem. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos a esse episódio. Olha, gente, eu acho que eu fiz a cagada e eu não coloquei o fone, agora que eu percebi. Então vamos começar. Olha, Fukuzawa! Ah, Olha que Esse era só para aquecer. Só para só aquecer. pra relaxar. A gente sempre fica com esse checklist agora, porque eu sou um desleixado. E às vezes, se um esquece de pôr o fone, compromete o áudio de todo mundo, né? Porque aí nossa. pega o áudio da conversa do Zoom. Ah, O do JP, ele também, a gente esqueceu de falar e aí ele colocou o fone no... Não, ele colocou o fone. Eu não sei onde estava esse fone. Não, ele tava no computador, né? Estava no celular. Tava no celular o fone. É, enfim. Agora Vamos estou lá. com o fone. mudou. Melhorou. Vamos lá, troquem os áudios. Pode começar de novo, gente? Vai. Pode. Boa. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Fisiortopedia. E hoje estamos aqui num sábado à tarde, dia ensolarado, com nossos queridos grandes amigos da internet, Kellerman Santos e Melissa Nogueira, né? E Rafael Crescicalati, também sempre presente. Tudo bom, Rafa? Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esse episódio do nosso podcast. E muito prazer, Foucault. Quase nunca te vejo, né? Quase nunca falo. Não. Pra mim, isso é quase uma decoração daqui de casa já, Rafa. Eu brinco e falo que o Foucault virou amigo imaginário, meu. A gente fala tanto que às vezes eu tô no computador, eu escuto a voz dele e na verdade a gente não tá conectado. Assim. Já ficou nesse nível. Já. E hoje a gente está com duas pessoas muito queridas aqui, talvez não tão conhecidas na internet, mas se vocês entrarem numa live e eles não estiverem, tem algo de errado acontecendo, né? Então, Melissa Nogueira e Kellerman Santos são dois grandes amigos aí que acompanham aí grande parte aí, se atualizam muito, né? E a gente veio conversar um pouquinho hoje sobre outras realidades da fisioterapia. Então, um papo bem solto aí, bem gostoso. Cada um com a sua canequinha do Jô aqui, né? Kellerman, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Foucault e Rafa. Como diria Léo Ávila, um prazer inenarrável conversar com vocês, né? Inenarrável. O prazer é todo nosso. Melissa, tudo bem? Tudo bom demais. Nossa, Gratidão. essa ficou forte, seu sotaque. Ficou. E tem que fazer o jus, né, ao mineiro. Obrigada, Foucault. Obrigada, Rafa. Obrigada, Kellerman, pelo convite. Vai ser muito bom essa conversa. A ideia é um pouco disso. Então, hoje a gente vai trazer hoje algumas realidades, conversar um pouquinho sobre fisioterapia, né? Que a gente respira aí o dia inteiro, né? E eu vou iniciar com vocês se apresentando, tá? Então, cada um fala a sua formação, como vocês conheceram até o portal em si, né? E como que todo o processo vem acontecendo. Primeiras damas, Melissa, por favor, pode começar. Então, gente, eu me graduei na PUC de Minas no ano de 2004. Então, vou fazer 16 anos de formada esse ano. Eu comecei a minha carreira, na verdade,
com fisioterapia uroginicológica, que foi uma área que me animou muito no finalzinho da graduação e que eu vi e tive uma oportunidade de trabalho mais imediato dentro dessa área. E eu gostava muito também de trabalhar com gestante, então foi uma área que eu atuei um tempo e no meio do caminho eu tive uma oportunidade de começar a trabalhar com Pilates. E assim, mais voltado para a reabilitação mesmo, eu fiz minha formação pela Fisiopilates e toda dentro da reabilitação. Então, me abriu um campo um pouquinho mais interessante de atuação e eu fui trabalhando com Pilates, acabei abrindo o consultório mais voltado para ele, mas chegou um momento que eu comecei a receber alguns pacientes com dores persistentes, com as dores mais esquisitas, assim, se eu pudesse dizer, né, no meu mundinho daquela época. E aí alguma luzinha acendeu assim dentro da minha cabeça e eu comecei a ficar muito incomodada porque eu não conseguia entender, né, o que passava com eles. E aí eu comecei a procurar formações. Eu conversei um pouquinho com o Léo Costa, que foi meu professor na graduação, pedindo algumas indicações do que eu poderia fazer em termos de atualização. E aí eu comecei fazendo um curso de Mulligan, e a partir do curso do Mulligan foi abrindo outras portas. E aí eu fui para Campinas fazer a formação do TBC, e a partir de lá eu fui conhecendo vários outros colegas de outros lugares do país, e aí as linguagens foram aumentando, né? Então, eu fui conhecendo outros formatos, outras pessoas, e aí através desses cursos eu cheguei até o fisioterapia, né? Porque as pessoas vão se conhecendo um pouquinho, um vai falando de um pouquinho do outro, do trabalho do outro. E aí eu fiquei animadíssima, porque eu queria algum programa que pudesse me atualizar mais, né, no geral todo da ortopedia, e também pudesse me dar um caminho dentro dessa questão da dor crônica, né? E aí, a partir daí, eu comecei a fazer as formações e estudar um pouquinho mais. Aí, atualmente, esse ano, eu tomei uma decisão e aí eu me matriculei na especialização de dor aqui no Einstein. Eles têm um Legal. polo aqui em Belo Horizonte e eu vou começar a estudar lá agora em setembro. E Olha, que aí, legal. caminhando dentro dessa área. E é uma área que me animou muito dentro dessa área de dor, que eu comecei a estudar também, foi a área de neuromodulação. Então, vamos caminhando aí por isso agora. Muito Um bom, muito pouquinho da bom. trajetória mais rápida aí. Não, é muito legal. A Melissa, eu acho que particularmente a gente não se conhece pessoalmente, né, Mê? Não, ainda Então, não. Melissa, Tomara que a pandemia deixe a gente se encontrar lá em Guaxupé. exatamente. Não, e é muito legal, porque a Melissa, ela realmente é muito marcante, que ela vai aparecendo bastante nas lives, sempre comenta, e eu fico muito feliz de ouvir, porque ela é uma pessoa muito quietinha, né? Mesmo nos cursos e Uhum, tudo mais, ela não é uma uhum. pessoa que fala tanto, ela acho que ela é mais tímida, né? Mas Sim. fico feliz de escutar tanto a você falando agora, tá? Muito legal. Ah, que bom. E outra coisa que é muito interessante da Melissa, que eu lembro que, se eu não me engano, foi você que fez as impressões das postagens da Ana Isso, Maria? tá? Sim, da Ana. Fui eu. Ó, Da produção. aula de tendão. É, Fui eu. e a Ana Maria ficou totalmente emocionada, assim, falou assim, pô, olha o que essa menina fez, ela imprimiu e fez um Ah, que caderninho e tudo legal. mais, né? Ela tinha mandado mensagem na hora, super emocionada, né? E, Ai, que e, bom. e uma das coisas que a gente tenta quebrar muito, né? Eu acho que essa questão que eu sempre falo, né? A fisioterapia é uma profissão, profissionais de saúde, e muita gente se porta e trata como estrelismos, coisas que é isso, é todo mundo gente como a gente, né? Uns dão as caras, outros não. E esse é o grande motivo deles estarem aqui conversando com a gente, que eles são alunos do portal, né? Então eles têm toda essa vivência com a gente e tudo mais. E também, né, sempre estão acompanhando tudo, mas não produzem conteúdo, né? Já conversei com o Kellerman de alguns projetos que eu sei que ele quer falar um pouco mais aí e tudo mais, e a gente vai conversar sobre isso. E agora, Kellerman, por favor, se apresente. Fale-me quem tu Pois é. és, o que tu faz. Vamos lá. Sou Kellerman, sou fisioterapeuta. Me formei em 2010 na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, né? E comecei a minha carreira em 2012, na verdade, trabalhando numa clínica, atendendo convênios, né? E
desde então começou a me incomodar algumas coisas, né? Que parecia aquela coisa mecanicista que a gente fazia. A gente sai da faculdade com síndrome de super-herói, né? Acha que a gente sabe tudo, vai mudar o mundo, né? E eu, sinceramente, achava que eu era muito bom mesmo, né? E comecei a fazer umas coisas e tal, e assim, cara, para quem trabalha com convênios, né? Começa a receber aquelas enorme quantidade de guias, enfim. E aí você começava a fazer e o paciente nunca melhorava, né, cara? E eu comecei a me questionar, falei, será que o problema é comigo? E aí começou a me sentir E aí eu conversava com profissionais da região, falava, não, é assim mesmo, né? Tipo, paciente crônico, né? E eu não tinha essa visão, né? A gente não tem essa visão que tem hoje. E até então, cara, vou contar para vocês como que eu cheguei, né, nessa trajetória de estudos, assim, né? Aí eu já incomodado mais ou menos um ano nessa clínica, eu falei, não, alguma coisa tá errada, né? Aí pesquisando sobre hérnia de disco, achei um curso, né? Vou até citar ele aqui, o professor Eduardo Miranda, né, lá de Franca. Eu fui fazer um curso dele, cara. E primeiro que eu impactei a quantidade de pessoas que estavam no curso, mais de 40 pessoas, né? Então eu que ficava só nesse mundo aqui, fui para São Paulo num final de semana para fazer o curso do cara. Quando eu vi lá, tinha 40 pessoas de vários lugares do Brasil, eu ficava pensando, falei, mas cara, da onde essa galera tem tanto dinheiro assim, né? Tipo, para vir de Porto Alegre no final de semana, parar, falei, cara, tipo, eu tô vindo aqui de Caraguá 2 horas, cara, é um sacrifício lascado, cara, e a galera tá aqui. E aí foi rolando o curso, cara, fui vendo umas coisas que eu falei, cara, realmente eu não sei nada, né? E uma frase que muito me impactou, cara, conversando com ele num coffee break, que ele falou assim, eu perguntei para ele assim, Eduardo, o que você faz de eletroterapia, né, para hérnia de disco? Ele olhou para mim assim e falou, cara, nada. Eu falei, como assim nada? Ele falou, espera um pouquinho que eu vou te mostrar. Então, aí ele começou a comparar os artigos e tal, aí começou a fazer sentido para mim, né, porque eu usava muito eletro, né, muito terapia passiva, e eu falei, agora eu comecei a entender por que meus pacientes não estavam melhorando, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o curso, comecei a aplicar, alguns resultados, alguns desfechos começaram a mudar, né? Aí eu percebi que aí era o caminho. E aí comecei a fazer vários cursos de aprimoramento, né? E congressos e afins. Aí você começa a perceber que é igual a Melissa falou. Você começa a ver que são as mesmas pessoas que estão nos mesmos eventos, né? Uhum. E aí você vai criando esse vínculo, vai conhecendo pessoas que têm afinidades, mentalidades parecidas, e aí você vai incorporando e aí a gente chega aqui, né? No Fisiortopedia. Vai encurtar logo a história, né? Que quando surgiu a proposta, né? Por exemplo, né, Fulco? Eu lembro de você no Fobramid, em Campinas, né? Você estava com um amigo meu em comum, e você nem era o Fukusawa que é hoje, né? Isso que é engraçado. E de lá Eu não para tinha bigode na cá, época. não tinha bigode, E aí, cara, foi assim. Então você comecei a observar isso, que as pessoas estão nos mesmos lugares, nos mesmos eventos, com as mesmas ideias. E aí você começa a pensar, falei, poxa, esse é o caminho, né? E quando eu soube, né, do projeto do Fisiortopedia, você começa a olhar, cara, o corpo docente, falei, cara, é impossível isso aqui dar errado, né? Tipo, vamos arriscar para ver. E, cara, assim, sensacional, né? O que é feito. Ah, muito legal. Gente, isso não é um merchan, tá? A gente tá realmente. A gente não combinou nada disso que eles estão falando, Sim. tá? Mas é muito legal ver a experiência, porque realmente é isso, né? Uma das coisas que é muito legal de perceber, eu acho que é um pouco dessa dor e esse vazio que a gente sente, né? Muitas vezes quando a gente tenta se atualizar, estudar e afins. E como que a gente vai achando para tapar esses buracos, entre aspas, né? A gente, obviamente, nunca se sente pronto, né? E eu acho muito interessante pensar nisso, né? Então, acho que é mais ou menos isso. A Melissa, eu até vou perguntar, porque como a Melissa tem mais tempo de formado, eu queria que um cenário teu que você tem visto um pouco de fora, né? Assim,
como que você tem visto essa evolução da reabilitação, da fisioterapia, nesse tempo de formada que você tem aí? O que você diria? Até como que, eu queria perguntar na real, como que vocês se atualizam recentemente, atualmente, né? Então, Uhum. por favor. Tá. Eu acho bem interessante porque, né, eu formei em 2004, né? Finalzinho de 2004. De lá para cá aconteceu muita coisa legal. Eu me lembro, assim, que na época a gente tinha um pouco mais de dificuldade, apesar de Belo Horizonte ser uma cidade muito grande, terem muitos bons profissionais, né? Muitos bons pesquisadores. Tem o FMG, que é uma potência, a PUC também tem outras universidades, mas eu senti um pouco de dificuldade de acesso né, essas atualizações. E naquela época também, igual que a irmã falou, a gente via muito esse quadro, né, do passivo. Eu nunca trabalhei assim. Depois que eu formei, dentro de clínica, né, de convênio, eu já fui formada, assim, trabalhando em clínica particular e dentro desse escopo mesmo, né, do Pilates, igual eu falei para vocês. Então, eu vi uma mudança muito grande, assim, até mesmo nos colegas. Eu me lembro que, assim, eu tive um pouco de dificuldade em achar realmente, né, em agregar e aglutinar com pessoas que pensavam da mesma forma que eu, porque desde sempre eu não, assim, não fazia muito sentido para mim uma fisioterapia igual sempre era feita, né, igual a gente aprendia, né. E a coisa foi evoluindo de tal forma que mesmo assim aqui eu ainda achava que isso acontecia um pouco muito devagar dentro dos meus anseios, assim, né? Eu sempre fui muito curiosa, então eu queria mais. E é igual que a Helena falou, era sair daqui mesmo. Então, assim, eu sempre procurei buscar o conhecimento, mesmo que não fosse só aqui, né? Apesar de ter ainda um acesso bom. Mas não é um centro, assim, ainda não era um centro, porque ainda aconteciam muitas coisas igual já era do antigo, né? Depois que a gente teve uma mudança muito grande, assim, até mesmo no nosso conselho aqui de Minas, que todo mundo, né, sabe o tanto que evoluiu, eu posso falar, na época que eu formei, era uma tristeza. Hoje em dia dá orgulho de você falar que você está num estado desse e que tem um potencial de desenvolvimento desse, de estímulo para a gente poder estudar. Então, hoje eu vejo assim, lógico que tem as realidades de cada pessoa, né? Vão ter colegas nossos que não vão ter condições mesmo de, às vezes, ir em busca, né, de uma atualização. Mas o legal que eu acho de hoje é a internet, né? Que na minha época, para eu pegar artigo, eu tinha que ir para a biblioteca da medicina, da UFMG, pedir para a bibliotecária a cópia, ou pedir na Bireme, em São Paulo, até chegar aqui. E hoje você entra, né, na internet e tem acesso a isso. Então, hoje eu acho que a internet ela facilitou muito isso para muita gente, até mesmo em custo, porque reduz, né? Assim, se você não tem, por exemplo, R$ 2.000 para investir para ir para um curso, às vezes você consegue investir 500 e fazer de dentro da sua casa. Então, o que eu vejo mais importante nesses 16 anos foi isso. Por isso que é até engraçado, né? Eu sou rata de live mesmo. Quando começou a pandemia, eu ficava doida, eu falava assim, nossa, eu preciso pegar o conhecimento do pessoal, porque agora eles estão chegando perto de mim, né? Não sou eu que estou tendo que ir até, né, nesse movimento. Então, isso facilita demais. Eu acho que foi isso, assim, que eu mais vi, sabe? Me dá muita alegria de saber que hoje eu tenho mais acesso ao conhecimento de uma forma menos onerosa, se a gente puder falar assim, né, financeiramente, e investir mais em outras coisas, né? Até mesmo investimento profissional. Então, eu acho que a melhor parte assim que eu ouvi foi isso. Muito legal. E é muito legal esse relato da Melissa, que assim, como a gente vive numa era digital, né? Pra gente é tão normalizado essa coisa de ter internet, né? E eu acho que é um pouco que a gente acaba desvalorizando, né? Então, nesse processo do que a gente tem em mãos e afins, é legal a gente conseguir conversar, enfatizar, falar realmente o quão importante isso é. E aí a pandemia mostrou que isso é mais expansivo ainda. Eu, particularmente, nunca imaginei que a gente ia fazer um congresso para 9.000 pessoas, né?
Então, assim, chegar para tanta gente é um negócio que é bem literalmente bizarro, assim, né? Eu acho que se a gente parar para pensar, um evento físico não consegue. Os maiores eventos brasileiros, que é um país continental, tem 6.000, 5.000 pessoas. A IASP de 2018 tinha 5.000 profissionais do mundo todo. Uau! Então, assim, é surreal, né? A gente conseguir um número desse de pessoas realmente. E eu acho que perdão. desculpa, mas é isso, é a alegria que a gente tem disso, sabe, Rafa? De ver que muitos colegas que às vezes não iriam conseguir, né, alcançar isso, estão podendo. Sim. Eu acho que é o melhor ainda. Desculpa, eu Não, entrei um pouquinho. é legal de ver essa descentralização do conhecimento, né? Que a gente recebe muito relato no portal, nas nossas mídias pessoais e o Fulco, né? De pessoas que realmente estão fora dos eixos, estão fora do eixo Rio-São Paulo, fora dos eixos das capitais, e que não conseguiriam, né? Alguém falou para mim, eu não lembro exatamente, era um colega do Nordeste, físico, falou, você não sabe a alegria que eu tenho hoje de poder participar das coisas, saber que eu estou inteirado, não estou com aquele senso de estar fora, sabe? Aquela coisa ruim de sentir que você não faz parte, que você não está acompanhando. Porque cada curso que eu fazia antes, eu tinha que organizar, planejar o ano inteiro para fazer aquele curso, né? Era uma semana que eu precisava, porque eram 3 voos para chegar em uma capital, gasto gigantesco, parar de atender. Então a internet, de fato, ela descentralizou, né? Ela trouxe outros problemas que talvez a gente possa discutir, né? A gente saiu de um admirável, de um George Orwell, né? Onde algumas pessoas centralizavam a informação, poucas pessoas iam para fora e traziam o curso, e você tinha que assumir que aquela era a verdade absoluta. Por um admirável mundo novo, né? Onde você tem um excesso de informação, até dificuldade de filtrar a qualidade dela. Mas eu acho que descentralizou, eu acho que isso é legal, assim. Né? Você vê gente que não teria acesso hoje super antenada, discutindo coisas que estão na fronteira da ciência e com dúvidas super plausíveis, né? Tentando adequar para a sua realidade. Eu acho muito legal do meio digital, né? Enfim, relatos também que a gente percebe por trás do portal Fisiortopedia. Total. Kellerman, como o Kellerman se atualiza? Então, Instagram. Brincadeira. YouTube. Não. Assim, cara, fazendo uma cronologia, né, Fulco? Talvez a gente tenha o mesmo tempo de formado, alguma coisa assim. Então, assim, aonde eu me formei, cara, eu estava fazendo até uma reflexão esses dias, eu fui formado basicamente por professores que tinham experiência clínica apenas, né? A gente não tinha essa ideia de ficar debatendo artigo científico em sala de aula, desenvolver um senso crítico. Então, a gente se espelhava na experiência do que aquele professor tinha como clínico, passava para a gente, né? Inclusive, eu tive um único professor, cara, que batia nessa tecla de incentivar a ler artigo e tal, mas ninguém na universidade, o corpo docente não dava essa moral para ele, né? E vendo todo esse processo, até, cara, 1 ano, 2 anos atrás, eu criticava o EAD, né? Eu achava, não, como fisioterapia EAD, né? Como, o negócio tem que ser contato, como é que você vai manipular um paciente virtualmente, aquela coisa toda. Antes de entender todos esses conceitos, né? E aí, cara, comecei a observar exatamente isso no campo, talvez, prático e também econômico da coisa, né? Porque, como o Rafa falou, você reunir 9.000 pessoas em um evento, né, presencial é muito difícil, né? E também é muito oneroso você organizar um evento presencial, né, com palestrantes, estadia, alimentação, tudo isso, né? E hoje a gente pode utilizar as ferramentas da internet a nosso favor para otimizar esse tipo de informação e de material, na verdade, né, cara? E a outra coisa, né, Rafa, que eu super concordo, essa questão das informações. Como a Melissa mesmo comentou, era muito difícil, né, a gente ter acesso aos artigos, entrar na Bireme, não era cadastrado, tinha que ser por um portal de universidade. E hoje você joga no Google, qualquer coisa aparece e você lê, né? E aí vai, né, da expertise de você ler, entender e filtrar se aquilo serve para você ou não.
que daí já entra outra coisa da PBE, de como a gente deve ler os artigos e melhorar nosso senso crítico, digamos assim, né? Do que a gente vai usar no dia a dia. Legal. E uma pergunta, não sei dos dois, vocês são fluentes em inglês? Como é que vocês se viram com artigos? Como que vocês fazem rotineiramente? Então, pode Beleza. falar, Kevin. Deixa que eu deixo. Eu comecei a estudar inglês, na verdade, aos 9 anos de idade. Então, eu Ó. fiz inglês desde cedo. A minha mãe é professora universitária. Ela deu aula na Universidade de Ouro Preto. Então, sempre me incentivou muito nessa questão, porque quando ela foi fazer o mestrado dela, ela teve um pouco de dificuldade exatamente pela língua. E aí eu apaixonei com o inglês, sempre gostei. E aí eu fui estudando. E na época da universidade, inclusive, uma coisa que me ajudava muito é que eu traduzia artigo para os colegas, assim. Então, eu sempre trabalhei um pouquinho disso, assim. Eu tenho sentido um pouquinho de dificuldade ultimamente, porque, assim, a gente não tem, às vezes, no círculo da gente, no dia a dia, pessoas para a gente treinar, né? Então, assim, você vai esquecendo um pouquinho. Mas eu adoro inglês, assim, para ler e tudo mais, para mim é bem tranquilo. Tô precisando de desenferrujar a fala agora. Quando a gente trouxer uns internacionais aí, a gente te Ai, chama para meu ser a Deus, aí tradutora. você me mata de Ó, coração. e eu vou te falar a real, viu, Melissa? Ele faz isso mesmo. Outro dia eu fui num congresso outro dia com o Foucault, assim, eu ia dar aula, eu tava só assistindo, assim, ele falou assim, você fala inglês, né? Bem, falo. Quer dizer, o suficiente. Por quê? Então, tem 2 palestrantes internacionais aqui, você não topa traduzir agora, assim? E foi. Ai, que Era um evento massa! para umas 800 pessoas, assim, foi. Espero Uau! que você tenha entendido minha tradução, né? Ser meu Então, amigo tem suas emoções, né, Rafa? Pois exato. O Foucault é desses, o Foucault é desses. Keller, e você, como é que você se vira com os artigos? Como que você faz para escolher? Como que é esse processo aí teu? Então, Foucault, eu estudei inglês há algum tempo já, né? Fiz mais ou menos 7 anos de inglês, só que depois de um tempo eu parei, né? Uhum. E a parte da fluência eu perdi, assim, mas o inglês instrumental técnico eu me viro até que bem, eu consigo ler. Certo, legal, legal. Porque isso é uma das barreiras que muita gente fala, né? Eu gosto de fazer algumas perguntas dessas, porque são as grandes reclamações que a gente escuta por aí de não, por que não se atualiza e tudo mais, né? Então tem toda uma base aí que vale a pena, que tem alguns caminhos que são um pouco mais sangrados, outros são um pouco mais tranquilos, né? E eu acho bem interessante como cada um se vira em diversos desses aspectos, né? Tem outro ponto muito relevante que é um dos motivos que eu gosto de trazer vocês, assim, que não são da São Paulo, capital, né? Que é um pouco da questão mercadológica, né? Cada um se vira de uma forma muito diferente, muitas vezes a gente se vende para o mercado no sentido de, pô, eu tenho que fazer esse curso para conseguir emprego, né? Fazer isso para fazer aquilo, né? E aí eu gostaria de saber como que vocês se viraram nesse processo, assim, desses primeiros empregos e de se inserir no mercado, né? Se vocês têm algum empreendedorismo de vocês. Eu sei que o Keller vai trabalhar na saúde pública lá da cidade dele, né? Então, me fala um pouquinho disso. Eu vou começar de novo com a ordem da Melissa para vocês não ficarem no deixa que eu deixo, tá? Então, Melissa, por favor. Na verdade, eu tive uma oportunidade logo quando eu comecei. A minha mãe era cliente de uma academia, e essa academia era uma academia feminina, e as donas eram 2 fisioterapeutas. Então, elas já me conheciam há muito tempo. Quando eu formei, elas resolveram abrir, né, o serviço do Pilates, e eu tinha feito a formação, então eu comecei a atender lá com a ginecologia, obstetrícia e o Pilates. Então, para mim, o início foi assim. Mas um pouco antes disso, eu já tinha começado a tentar trilhar um caminho mesmo, né, meu, assim, solo. Eu tinha tentado abrir um consultório logo quando eu formei, mas funcionou, mas não funcionou tão bem, porque não tinha, né, esse conhecimento, não tinha, a gente ainda sai muito cru, né, nesse sentido, assim, a não ser quem já tem essa veia, né, do empreendedorismo mais formada, quem ainda está construindo ela, né, dentro de si é um pouco mais difícil. Depois desse episódio, desse trabalho, começou a fomentar dentro de mim uma vontade muito grande de ter um próprio espaço, de
construir outras coisas, assim, dentro do que eu achava que era muito interessante. E aí, em 2009, eu abri um consultório em parceria com uma clínica e a partir daí eu segui solo, né? Um tempo depois eu fiquei em parceria uns 2, 3 anos mais ou menos e de lá para cá eu tenho um consultório pessoal. Então eu trabalho só no consultório hoje em dia e a minha experiência foi um pouquinho dentro disso. Mas mesmo assim você ainda tem aquela dificuldade, né? Assim, de ser conhecida, né? Às vezes conseguir algum contato, alguma parceria com médicos. Eu me lembro na época que eu comecei nessa clínica, eu tinha feito um curso da Elza Baracho aqui em Minas, que é forte na área de obstetrícia, né? E ela tinha dado uma dica para a gente, assim, olha, se vocês querem fazer uma parceria com médicos, se mostre. Então, eu montei uma pasta de apresentação na época, com meu currículo, com artigos científicos na época que, né, eu ainda não tinha muito conhecimento de PBE, mas a gente lia algumas coisas e sabia mais ou menos o que seria bom de você mostrar, né, do seu trabalho ou não, e coloquei esse material e fui visitando os médicos. E em Minas Gerais tem uma característica muito interessante, eu não sei se sou eu que sinto isso ou se vão ter outros colegas que vão perceber isso também, mas eu sinto essa dificuldade, assim, né, de entrada, eu senti muito essa dificuldade de entrada, de mostrar esse trabalho, né, para os outros profissionais, médicos, inclusive, e aí eu tive um pouco de dificuldade nisso, mas depois isso aí foi fluindo um pouquinho mais. O que mais funcionou para mim, que eu posso falar para vocês, foi o boca a boca mesmo, o velho boca a boca. Foi o melhor propaganda minha, assim, né, e que ainda é hoje em dia, né. Então foi um pouquinho disso, assim. E hoje você trabalha só no consultório? Só no consultório. Legal. Então, 24 horas lá, atendendo um paciente atrás do outro, das 7 da manhã até as 9 da noite. Aquelas loucuras todas. Nossa Senhora. E você chegou a se adaptar agora com a telereabilitação? Como é que foi essa parte? Ah, sim, pois é. Foi bem interessante essa questão, que em janeiro desse ano, eu já estava alguma coisa me dizendo, assim, a respeito disso, mas eu não tinha lido nada, não sabia de nada. Eu tinha feito um curso do Felipe Fagundes, de dor crônica, e aí apareceu no grupo do curso, assim, link para o grupo de telereabilitação. Eu falei, caraca, leram o meu pensamento, né? Falei, meu Deus do céu, deixa eu entrar nesse trem aqui para eu ver o que é. E aí entrei, e aí o povo engajado, e o pessoal falando de telereabilitação, de parte jurídica e tal. Eu falei, meu Deus, o negócio já está acontecendo, eu não estava sabendo. E aí, logo depois, isso foi iníciozinho de março, assim, mais ou menos, final de fevereiro, início de março. Quando foi dia 18 de março aqui em Belo Horizonte, eles começaram a falar da questão de fechamento das coisas, né? E que o negócio estava ficando meio feio e tal. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Porque a maior parte dos meus pacientes são idosos. E aí eu falei, como que eu vou fazer com esse povo? E aí eu já estava engajada nessas conversas, eu falei, uai, vamos começar, né? De alguma forma. A gente vai aprendendo, né? Não vai ser o melhor dos melhores, que é o presencial, mas a gente vai. Se a gente já tem um traquejo, já tem uma forma de atendimento, um cuidado com as pessoas, isso não vai mudar, né? Só com a tela. E aí eu comecei. E aí eu fiquei no pé do Felipe, falando com ele assim, Felipe, aí eu vi que ele tinha desenvolvido uma plataforma para atendimento, né, da parte de assistência mais pública, hospitalar, e eu fiquei com ele, Felipe, pelo amor de Deus, desenvolve alguma coisa mais profissional para a gente poder atender esses pacientes, porque eu sempre preconizei no meu atendimento uma coisa de qualidade. E eu achava que chamada de WhatsApp, Skype, não ficava uma coisa muito profissional. E aí até que ele desenvolveu e aí eu comecei a atender assim. E é o que eu tô fazendo até hoje. E tô adorando, porque eu sou, igual você falou, eu sou mais tímida e tal. Eu sou comunicativa, mas eu sou muito tímida mesmo. Mas na hora que me dá um pontapé, eu começo a falar um pouquinho mais. Mas se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de trabalhar de casa, gente, porque eu tenho muita preguiça de sair de casa. Então, assim, a telereabilitação para mim foi muito legal. Interessante, interessante. E é legal pensar
que essa coisa que estava guardadinha aí, que você acha que você não viu nada, eu acho que é um fenômeno muito comum de quem acompanha a literatura, né? Então, assim, às vezes a gente tem um insight, que é aquela coisa que você já está vendo do teu lado, você não está reparando só, né? Mas o negócio, como você falou, já está acontecendo, e às vezes a gente não sabe que tem nome, a gente não sabe que tem gente atrás, quem são as referências, né? O mundo da dor, particularmente, para mim, foi isso, né? Foi o que eu falei, quando eu fui no Sobramid lá, que o Kellerman falou, era um cronograma de um congresso, onde eu conhecia os palestrantes, mas não entendia nenhum nome das palestras. Então, assim, naturalmente o negócio está acontecendo do teu lado, você olha na hora se você quer ou não quer, né? Então tem toda a influência do contexto e social, né? E tu, Kellerman, me fale essa veia empreendedora que está aí dentro. Então, cara, estamos desenvolvendo isso já de um ano para cá, isso aí, né? Ainda tem um pouco de crenças limitantes com relação a isso, né? Mas, assim, então, como tudo começou, Foucault? Eu estava na clínica, né? Trabalhando na clínica, aí me surgiu a oportunidade de ser contratado pela prefeitura. Aí eu comecei a trabalhar na clínica de manhã e na prefeitura à tarde, né? E aí, junto a isso, me surgiu um outro braço, né? Uma outra vertente e de fazer um trabalho com uma comunidade de pescadores aqui, né? Ó, que legal. Que aí até hoje é onde é meu consultório. Eles me ofereceram uma sala, tal, contei a ideia no do barco? como oi? Nem eu poder perder essa piada, né? Desculpa. Ou é um navio, né? Boa. Perfeito. E aí, cara, tô lá até hoje com esse projeto com eles, né? E futuramente depois veio um concurso da prefeitura, fui aprovado, assumi a minha vaga e aí eu continuo com os dois projetos, né, paralelos. Mas eu ainda quero algo mais, então eu pretendo, assim, ter um espaço ainda maior, né? E também organizar grupos de estudos, né? Como já comentei tempos atrás, não lembro com qual profissional, de trazer vocês da capital para alguns eixos para poder divulgar o que vocês fazem aqui de perto para os fisioterapeutas aqui da região que têm dificuldade de acesso, né? Porém, agora veio a pandemia, então aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, mas eu não vejo isso como desculpa, né? Porque a informação está aí, todo mundo tem internet, então cada um usa da maneira que lhe convém. E aí, paralelamente a isso, só acelerando um pouquinho, durante as aulas, cara, da plataforma do Fit em Ortopedia, assisti as aulas do Renato Soares, que aí eu conheci o projeto dele de perto, né? Ele fala lá do duas câmeras em movimento. E, cara, me veio um insight. Falei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Né? Falei, como que eu... Porque daí você se cobra, porque, cara, você está trabalhando na saúde pública, né? Tá, o que você vai fazer, né, cara? E aqui nós temos uma coisa muito reducionista, né, cara? De mecanicista, que é o médico que manda o paciente. E, assim, os gestores é meio complicado de lidar, porque tem outra percepção, né? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Aí eu com uma colega de trabalho, né, a Ana, a gente conversando, falou, vamos fazer isso. Começamos a escrever o projeto e tal, conversamos em paralelo com o Renato curtiu a ideia também, e aí a gente estava no processo de desenvolver. Aí veio a pandemia, jogou água no nosso chope, né, mas está lá engavetadinho, pronto para ser executado, cara. Entendi. E eu acho muito interessante, porque assim, todas as vezes que eu converso com pessoas que vêm pedir nossa ajuda para alguma coisa, eles trazem realidades, assim como o Kellerman falou, muito diferentes. E a gente ter esse brainstorm de, tipo, como que adapta para essa realidade, é uma coisa que, assim, eu não consigo bolar um projeto para pescadores, mas, assim, tem um cara que precisa de ajuda com isso. Então, a gente vai tentando integrar essa realidade com o conhecimento, né? E eu acho que nessa hora a gente começa a expandir, né, o que é fisioterapia, qual que é o nosso papel e tudo mais, né? Acho muito interessante, né? Porque, por exemplo, eu vou perguntar quais são as principais queixas dos pescadores, né? E como faria um trabalho funcional com eles, né? Por exemplo. Então, é uma coisa muito legal de se adequar, né?
E aí eu vou pedir para você contar um pouco até do perfil de pacientes, tanto desse dos pescadores, né, quanto da saúde pública aí da sua cidade. Tá. Então, assim, cara, pescador, na verdade, a maioria, cara, tem baixo letramento, né? Como diria Felipe Reis. Então, assim, cara, é muito difícil. Ele tem muitas crenças limitantes e a maior incidência é dor lombar, né, cara? Porque os caras ali passam muito tempo abaixado, às vezes puxando âncora e a Sim. rede, arrastando a rede. Então, assim, eles têm muita queixa por causa disso, sabe? E eles, assim, cara, tem toda uma questão cultural e também financeira, Fulco, porque a maioria eles têm dificuldade de aderir ao tratamento da seguinte maneira. Eles dão uma melhoradinha, já somem porque eles querem voltar para o trabalho, entendeu? Porque eles são o chefe da família, eles querem sustento. Então, digamos, um dia que ele fica sem ir para o mar pescar, ele não ganha, ele não pesca o peixe, né? Então, é bem nesse sentido, mas funciona legal, cara. Agora, na saúde pública, cara, é basicamente o mesmo perfil. É muita gente carente, cara, que às vezes não tem nem o que comer, de fato, Uhum. né? E assim, o que me tocou bastante quando eu entrei no serviço público, que o mínimo, cara, que a gente faz para eles eram assim surreal, sabe? Uma coisa que eles não esperavam. Eles não sabem, muitos não conhecem o que é fisioterapia, chega com a guia, o médico mandou vir aqui, mas eu não sei o que eu vou fazer, né? E aí você começa a conversar, explicar, né, cara, como que é. Alguns já passaram pelo tratamento e aí já vem com viés, mas hoje você vai colocar aquela luzinha vermelha, vai colocar aquele choquinho, né? E, e trabalhando depois no serviço público, o que eu observei que começou a me incomodar, cara? Porque a gente tem uma demanda gigantesca na saúde, né? Você que veio da Santa Casa também já deve ter visto muito disso, né? Acho que também Então, não é muito diferente o cenário aí com lista de espera e tudo sim. mais. O que eu comecei a observar? A gente tem uma demanda grande, né, no município, só que era só um grupo de pacientes, eram sempre os mesmos, entendeu? Parecia uma roda gigante. Fazia um pouco, melhorava, sumia e voltava. E aí eu ficava com aquela sensação de que o serviço não foi bem executado, né? E aí falei, cara, como que eu vou poder melhorar isso, né? Uhum. E assim, tô tentando, é uma briga minha, é uma utopia, talvez, mas a minha realidade que eu quero brigar ainda com os meus superiores com relação a isso, cara, é unir mais a equipe multiprofissional, que nós temos uma equipe grande, quase 40 profissionais, né, entre Não. fisioterapeutas, psicólogos, TOs e afins, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que falar a mesma língua, só que a gente tem uma dificuldade porque cada um pensa de alguma maneira, de algumas coisas. Uns são mais antigos, não querem, às vezes, mudar uma realidade. E então, a minha ideia, o que eu percebo, cara? O contato com o médico na saúde aqui, ele é meio complicado. Então, assim, ah, tem um gap muito grande, né? Entre o que a fisioterapia aqui faz e o que o médico manda. Então, talvez o médico não saiba, né, ou não dá importância o que um fisioterapeuta pode fazer, né? Assim, no sentido de avaliar melhor, ter essas compreensões que ainda eu sinto que a grande maioria que trabalha aqui no município tem essa ideia de mecanicista da coisa do biomédico, né? Muito. Sim. E a gente tem que mudar, de alguma forma, mudar esse cenário, com reuniões, alguma coisa assim. Só que os médicos é difícil de encaixar os horários para, ao mínimo, algum dia apresentar para eles, né? O que um fisioterapeuta realmente pode fazer, de como que a gente pode impactar na sociedade, o nosso serviço, né? E Sim, tem outras total. questões políticas, né? Que é todo, mais ou menos por aí. Muito bom. São realidades muito legais, assim, de conhecer. Eu, particularmente, o que você falou realmente aconteceu comigo, da Santa Casa, né? E ao mesmo tempo que, logo que eu fiz a Santa Casa, fui trabalhar no GERF, do Flávio, né? E aí eu tinha a realidade de duas realidades totalmente diferentes, né? E o que você falou é muito verdade, né? Eu acho que a gente, às vezes, sai muito envezado, que é aquele pouco que a gente faz, bem entre aspas, esse pouco que a gente faz para esse paciente,
da saúde pública, parece que faz um grande efeito. E aí, naquele serviço particular, tudo que você faz parece nada. Nada funciona. Né? Então, é muito legal a gente pensar, porque aí a gente vê contexto dependente, né? Expectativas do paciente, a gente começa a entender um pouco mais que o papel do acolhimento, ele faz parte do processo terapêutico, ele é um dos carro-chefes hoje, né? Então, entender essas realidades são os grandes motivos que a gente vai querer trazer agora pessoas de outras realidades para conversar aqui no podcast, e eu acho que é um pouco disso, né? Eu mesmo senti que quando você começa a ganhar um pouco de voz, você vê que tem muita dor que você só externaliza e você começa a ver que muita gente, né, se espelha naquilo, quer falar assim, nossa, eu também tenho isso, eu achei que era só eu, né? E eu acho que essa sensação a internet agora está quebrando, né, pela proximidade disso está acontecendo com uma grande frequência, né? Então, para mim, é uma grande honra poder escutar essas histórias de vocês. A gente está chegando nos momentos finais. Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta extra, alguma coisa, Rafa? Na verdade, a proposta era muito trazer realmente essas realidades, né? E é engraçado ver isso. O Brasil é um país de muitas realidades diferentes, né? E a gente tem cenários, mesmo dentro das mesmas cidades, tão diversos, né? Bom, os dois trouxeram cenários assim, eu sei que o Foucault também já vivenciou isso. Eu, por muito tempo, quando eu trabalhava no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, e também numa clínica particular, vi exatamente o mesmo cenário, né? Era responsável por alguns ambulatórios com filas de espera de 6 anos. Quando eu ligava para os pacientes, eu tinha que ligar para chamar os pacientes, e muitos deles já tinham morrido na fila de espera. Principalmente no ambulatório da Neuro, né, que eu coordenava os ambulatórios da Neuro. Em contrapartida, quando você atendia o paciente, o pouco que você dava era né, às vezes eles não estavam nem preocupados com o que você estava fazendo, mas só estavam sendo atendidos. Em contrapartida, no ambiente particular, você tem outra realidade. Enquanto numa clínica aqui em São Paulo, particular, você tem um comportamento extremamente bairrista, né? Então, eu tenho uma clínica no Itaim Bibi e os meus pacientes são dessa região, eles não migram de outros bairros, é um raio de 2 quilômetros mais ou menos, com mais 800 profissionais de saúde atendendo a mesma população, e tem mercado, né? E aí a gente tem colegas de outros lugares que têm uma clínica numa cidade que atendem um raio de 100 quilômetros. Então, são realidades muito diferentes, né? E, na verdade, eu acho que é legal da gente entender isso, entender o quanto que uma solução... Não tem muito certo e errado, né, aparentemente. Eu acho que a informação, a ciência e, aparentemente, os melhores caminhos realmente tendem a ser... A gente sabe disso por conta das pesquisas, a gente divulga essas informações, mas como adaptar isso à realidade do Kahneman, como adaptar isso à realidade da Melissa, como adaptar isso à minha realidade, à do Foucault, isso é um trabalho de um fisioterapeuta, um profissional de saúde empolgado, que quer fazer a diferença, né? Então, é muito louco isso, porque realmente a gente vê nos eventos presenciais as mesmas pessoas. São os mesmos empolgados de sempre, né? As mesmas pessoas falando muitas vezes e as mesmas pessoas indo assistir. E o que eu acho que a gente vai chegar no modelo híbrido, com certeza, né? Entre eventos presenciais e online, essa parte de divulgação. Mas o que eu vejo é que realmente democratizou a divulgação de conteúdo, o acesso ao conteúdo, né? De fato, né, tem locais que não tem acesso. É muito difícil. Começa que você tem Serhub, começa que você tem Google, mídias sociais e projetos que estão aí para divulgar conteúdo, cursos online. Né? Em nenhum momento eu acho que isso veio para suprir 100% da necessidade de formação, mas com certeza talvez deu acesso para quem não ia ter muita chance de ter esse acesso. Né? Exatamente. E outra coisa, né, Rafa, o que eu percebo assim que em contexto geral, cara, acho que a fisioterapia ela tem dificuldade para chegar para quem tem que chegar, né? E eu acho que a gente assim fazendo o trabalho como vocês estão fazendo, divulgando com ciência, com embasamento, né, cara, e não essas coisas de um trabalho não pautado pela ciência em si, mas é o que eu vejo muito também, que as pessoas têm uma visão distorcida do que é fisioterapia, né? Eles não conhecem muito bem, acham que é só aquela coisa totalmente passiva, e é uma maneira como vocês fazem, o Gabriel Leão lá em Fortaleza faz, com o joelho em evidência, né?
Então, às vezes, por exemplo, cara, se a gente parar para pensar, né, que em São Paulo são mais ou menos 11 milhões de habitantes, e você pensar que a incidência de uma artrose é de 4% na população, nós não temos fisioterapeutas para tratar todo mundo com artrose. E tem muita gente indo para a cirurgia porque sequer tentaram um tratamento fisioterapêutico de qualidade, cara. Sim, total. Uhum. E aí vai fazendo uma grande bola de neve, né? Então uma falha que puxa a outra, e aí você não consegue mais achar esse buraco, se você não conseguir olhar esse big picture que você falou muito bem dos números e tudo mais, né? Muito bom, muito bom. Com certeza. Então vamos indo para os momentos finais, infelizmente. Agora é aquele momento que vocês deixam a mensagem final de paz, carinho e amor para todos, e esperança. E aí, por favor, então, Melissa, muito obrigado primeiramente, né? E é isso. Eu que agradeço, foi uma oportunidade ótima. Já quebrei um pouquinho da timidez. Quem sabe eu ainda faço uma live na vida. Se eu conseguir fazer isso um dia, vai ser uma glória. Então, gente, que eu desejo para todos, né? Assim, todos fiquem bem, né? Independente, né? Das situações que a gente viva. Eu almejo muito no meu coração, assim, que a gente possa conseguir, né? Fazer com que os colegas abram as suas cabeças, né? Assim, as suas mentes, para enxergar além, né? Do que a gente vive, né? Apesar das vezes a vida da gente não dar tantas condições para a gente disso, mas e uma outra coisa que eu deixaria assim de mensagem é nunca desistir. É uma coisa que eu nunca fiz. Eu sempre tive muitas dificuldades internas, mas nunca desisti. Então, acho que a gente tem que continuar sempre. E uma hora as coisas chegam, uma hora a vida acontece e tudo flui. É mais nesse sentido. E agradecer. Muito bom, muito bom. Kellerman, por favor, mensagens de paz, esperança e amor. Pô, cara, primeiramente, sem palavras para agradecer o convite, né? Que eu ainda nem acreditei naquele dia, falei, cara, não é possível, né? Na verdade, assim, cara, vou ser bem sincero, pela forma, pela relação que a gente já vai construindo ao longo desse tempo, Fuku e Rafa, eu já estava sentindo que um dia isso iria rolar, cara, não sei quando e como, né? E assim, a mensagem que eu deixo para as pessoas é que, cara, não desistir de fato. E uma frase que o Cortella usa muito, cara, que eu gosto, é tentar lembrar aqui: faça o melhor que você pode diante do melhor que você tem, né? Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? E a outra, já fazendo um outro gancho também, são outras frases que me motivam no dia a dia, né? Que um cara que está bombando aí na internet também, lá de Goiânia, o Dr. Gustavo Guiotti, que ele usa a frase, né? Para você que só reclama, que nunca dá certo, né? Redobre seus esforços e enfraqueça suas desculpas, né? Eu acho que é uma mensagem que pode prosperar para nós aí, para conseguir um mundo melhor na nossa profissão. Boa, muito bom. Então, gente, esses foram Melissa e Kellerman, né? Então, vocês vão ver que eles sempre vão entrar numa live lá, o nomezinho deles vão aparecer. O dia que isso não acontecer, se preocupem. Mandem mensagem, veja se eles estão bem, tá? Ou se só não caiu a internet mesmo, né? Mas muito bom escutar vocês. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês aqui no sábado. Um grande abraço para todo mundo. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falou, até mais, pessoal. Valeu.